Olá, gente boa, quero dar-vos as boas-vindas a mais este podcast. Esta é uma série de três podcasts super intimistas, que acho que é assim a palavra correta, intimistas, e nós vamos estar à conversa com toda a nossa equipa. Hoje é a vez da nossa Virna, que se não combina. Como é que é? Como é que tu disseste quando nós nos vimos aqui? A gente não combinou, mas estamos combinadas. Exatamente, não combinamos, mas estamos combinadas. E só vai perceber isto quem nos vir no YouTube, não é? Em vídeo. Sim, Porque se for só áudio não dá para ver. e não vamos contar. E não vamos contar. Esta é a nossa Virna, que tem este jeitinho de provocação, este jeitinho de miúda. E antes de começarmos, Virna, o que é que nós podemos saber acerca de ti? Vamos lá. Vou começar do começo, do básico, que foi até algo que a gente trouxe numa partilha que a gente fez pela escola, que foi muito interessante, a gente escrever, assim como as alunas escrevem para a gente, não é naqueles posts da sexta-feira. É, eu sou daqui da Bahia, Salvador, estou no Brasil. Nordestina, assim como a Thaís, minha parceira de trabalho e amor. E por que que isso é importante? Porque eu acho que as referências de cultura que a gente tem e de mundo, a forma como a gente vê a vida, tem uma peculiaridade, sim, não é? Por todas as influências que a gente teve aqui. Então, é um orgulho muito grande ser baiana, ser nordestina. Isso faz com que a gente tenha, assim, esse acolhimento, às vezes esse jeitinho provocador, esse jeito de ver a vida. Por outro lado, de que área eu vim antes, né, de chegar aqui à parentalidade, né? Eu venho do direito, eu sou advogada há 20 anos e sempre me encantei por relações e por famílias. E aí tem uma curiosidade, que eu acho que muita pouca gente sabe. Eu nunca advoguei em área de família, mas a área de família sempre foi a menina dos meus olhos. Sempre foi a matéria que eu mais estudei, que eu mais me dediquei. E mesmo depois de formada, não tendo trabalhado em área de família, foi algo que eu nunca deixei de estudar. E aí, quando eu chego cá em 2018, começo a querer fazer. Não é uma transição de carreira, eu não consigo dizer que eu transitei de carreira, porque tudo que o direito me deu, me trouxe, faz parte e está presente na forma como eu atuo aqui ainda hoje. Então, eu fiz um acréscimo de carreira e conheci a escola. Vou até contar logo como foi que É eu uma conheci a história escola mais ou menos. maravilhosa, maravilhosa. Eu tenho essa história em filme. Não é? E é muito curioso. Eu estava na época à frente de um empório gourmet, né? Aqui no Brasil é uma loja que vende produtos importados e a gente tinha, eu e meu marido, era uma adega muito grande com muitos rótulos e uma revista de edição local que só sai aqui em Salvador pediu para fazer uma reportagem sobre a adega, sobre o que rótulos exclusivos que mais ninguém tinha. Pronto, foi lá, fez entrevista, tirou fotos, e quando essa revista ficou pronta, ela foi ao restaurante entregar essa revista, para a gente ver a edição como tinha ficado. E eu sempre amei revista. A gente, inclusive, estava falando sobre isso antes de começar a gravar. Eu sempre amei revista, né? E comecei a folhear e fui lendo a revista. E lá pro fim da revista tinha uma reportagem sobre educação. E nessa revista tinham algumas pessoas daqui de Salvador, de uma dona de uma escola, não me lembro que escola foi, falando que ela tinha feito umas formações e apareceu uma outra pessoa também que tinha feito, essa dizia que tinha feito uma formação em Portugal e foi explicando o que era isso de orientação parental, o que era isso de parentalidade positiva e eu fui lendo aquilo e falei assim, meu Deus, olha, era para aqui que eu queria ir e não sabia. E aí, imediatamente peguei a revista, fui para o Google parentalidade, Portugal, e logo apareceu a escola, foi muito fácil de achar. Dia seguinte, entrei em contato com Vânia, né, Agora, que ainda não conhecia que era a Vânia. agora não sei. Era a última vaga para o que veio a ser a última formação presencial da escola. Não é que depois disso veio, foi em setembro de 2019. Hoje está fazendo 3 anos. É hoje, 26 de setembro. É hoje. Olha que é hoje.
É hoje. Muito interessante, É caramba. hoje, Vai ser não depois, é? mas a data da gravação, 26 de setembro, muito interessante. 26 de setembro. E pronto, fui, entrei. E aí tem uma outra curiosidade dessa formação também, que quando eu cheguei lá, eu acho que eu era a única estreante, ou uma das únicas. E ao fim do primeiro dia, eu fiz assim, meu Deus, e agora, né? Cheguei aqui. Tem muita gente com muito mais experiência do que eu aqui, porque todo mundo tinha feito não sei quantas mil formações já. E eu fiz assim, caramba, tenho já. Passei dos 40. Estou inventando uma coisa muito nova aqui, onde não tem experiência e tem um bocado de gente que já está muito na minha frente. Aí eu fiz, bom, mas eu já estou aqui, vamos lá até o fim. E fui, né? E hoje estou aqui, né? Nesse lugar de imenso privilégio. Foi um início. Sim, sim, foi um início. E dali não parei mais de estudar, né, sobre parentalidade. Fiz todas as formações disponíveis e inimagináveis que a gente tem aqui na escola, todas, algumas mais de uma vez, né, porque a filosofia e o modelo me fez tanto sentido que não fui buscar nenhuma outra formação. Isso é uma outra curiosidade também. Eu acho que eu sou a única pessoa de uma formação só nessa área. Toda a Sim. minha formação foi feita aqui. E hoje, inclusivamente, dás essas formações que assististe enquanto aluna. Hoje és tu que estás a ministrá-las e também estás a fazer orientação a pais. E, portanto, este caminho que começou de uma forma inesperada, porque tu vinhas à procura de mais informação, de ok, isto parece um tema interessante, mas vieste quase de forma desinteressada, não é? Isso é que eu acho que é tão. Que é isso que nós temos em comum na questão da parentalidade, é que chegamos aqui um bocadinho de forma desinteressada, mais por gosto e curiosidade e até paixão pelo tema. E não sei até que ponto com o grande objetivo de fazermos disto uma profissão, não é? Sim, eu não tinha muita ideia, realmente não tinha, porque foi algo que realmente me interessava. Eu tinha que algumas amigas que andavam no meu entorno, quando tinham alguma dúvida com alguma questão dos filhos, sempre vinham para a gente ter uma conversa naquilo de aconselhar. E aí, você acha que eu estou fazendo certo? Será que tem algum outro caminho? E aquilo me fez muito sentido, mas eu cheguei, como foi tudo muito rápido, deu conseguir a vaga da formação, fazer a formação e sair da formação, não tinha dado tempo de pensar o que é que exatamente eu ia fazer. E aí, ao longo de 2020, as coisas foram acontecendo e veio o convite para fazer parte da equipe. Estou aqui, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Foi assim que passamos o confinamento juntas, com a Ciano Sim, a dividir, mas juntas, passamos muito tempo juntas. E quando digo juntas, foste tu, a Thaís, na época também tínhamos uma a outra, Elizabeth. a nossa Elizabeth, e fomos passando o confinamento, fomos nos preparando, né, fomos preparando a equipa para que depois vocês pudessem estar completamente aptas, e estão muito, estão aptas, estão mais. Isto agora vocês já fazem parte da escola, já são identidade da escola, não é? E começamos todas com uma paixão, que é a questão das famílias, a questão de apoiarmos, não é? Isso de tu nunca teres advogado em família, estás agora a fazer, és um bocadinho a advogada das famílias, não é? E Sim, isso da gente ter esse privilégio da escuta da história das pessoas, né? Isso é um lugar de privilégio muito grande, da gente ajudar ali. Eu fiz uma relação, né, com uma cliente que eu atendi semana passada, que o grande trabalho da gente aqui é tecer. É como se a gente estivesse fazendo um tricô, estivesse fazendo uma costura, né? Da gente podendo ir ali trazendo luz e juntando os pontos. Isso é muito bonito, é de um privilégio imenso. É um trabalho que eu tenho imenso orgulho de fazer. é muito, muito bonito, e vocês fazem muito bem acompanhando as famílias. E é isso, parece que a coisa não tem uma grande forma de início, não é? Mas depois chega-se a uma certa altura que nós conseguimos perceber exatamente aquilo que estamos ali a tecer, e o caminho que a família já percorreu. E é sempre muito bonito acompanharmos estes processos, de ver as famílias a serem transformadas. Olha aqui uma coisa, o que é que te interessa para além da parentalidade?
muitas coisas. Ok. Eu tenho aqui Vamos lá. algumas para te colocar, assim, que acho que te vão servir muito bem. Ahm, mas para além disso, da parentalidade, quais são os teus focos, os teus interesses? Olha, eu gosto muito de conhecimento. Eu gosto muito de saber. Eu gosto muito de saber. És uma curiosa. Sou muito curiosa. Eu gosto de saber de astrologia, eu gosto de saber de filosofia, eu gosto de saber de psicanálise, eu gosto de saber das coisas, eu gosto muito de saber. Eu sou muito curiosa, então eu gosto dos livros, eu gosto muito de música. Muito, muito, muito. Isso é verdade. Isso é verdade. Tens sempre uma música, não é? E o teu conhecimento em música, sobretudo brasileira, é qualquer coisa Eu de... gosto e eu acho que a arte tem muita proximidade com esse trabalho que a gente faz, né? Muito, muito. Então, às vezes, realmente, eu tô ali ouvindo uma história e a pessoa está falando e imediatamente eu vou ali para uma música. E aí me lembro. E claro que dentro dos contextos a gente não vai dizendo, mas a gente vai pensando. E para além da música, eu gosto muito de estar com aquilo que eu aprendi, essa expressão com você, que é estar com pessoas boas, né? Eu acho que a gente sempre se engrandece quando a gente tem boas companhias e quando a gente tem esse poder de troca. Eu gosto muito da troca. A troca, para mim, é fundamental em qualquer relação, né? Seja com minhas filhas, seja com meu marido, seja com vocês que são minhas amigas, minhas parceiras de trabalho. Eu acho que a troca é o que engrandece muito. E gosto de viajar, adoro viajar. Antes da pandemia, né, a gente tinha uma frequência maior por N razões, que eu acho que vem bem dentro desse conceito de expandir culturas, né? De expandir, a gente poder ver com outros olhos outras culturas. Ser um bocadinho daquela cultura, não é? Ser um bocadinho espanhola, ser um Sim. bocadinho brasileira, ser, no meu caso, ser um bocadinho italiana, enfim, ir conhecendo e vivendo as vidas, não é as vidas, mas as vivências, também não são vivências, é justamente isso, a cultura dos outros, o modo de viver naquela Sim, cultura. as experiências que a gente vai podendo observar ali do outro também, né? E a gente para, eu me lembro assim, acho que dos lugares que eu conheço, Florença é meu top 10. Ah, E eu me lembro que eu, eu na rua, você olha, aquela cidade é um museu a céu aberto, e aí você olha e faz, gente, como que a gente chegou até aqui? Como que as pessoas, não é, pensavam? O que é que elas sentiam? Como é que isso chegou para que se constituísse dessa forma? Então, eu acho assim que viajar é uma das melhores experiências que a gente pode ter, seja através de livros ou seja viajando mesmo, porque a literatura também nos dá isso, né? sem dúvida. E isso é um ponto que nós temos as três em comum, que é a curiosidade por outras culturas, por outros países, por outras formas de viver. Essa curiosidade que depois tem um impacto absolutamente fundamental no trabalho que nós fazemos, porque se nós não fôssemos interessadas e curiosas, e as duas coisas andam de mãos dadas, interessadas e curiosas, e talvez o ponto de partida nas nossas vidas, não sei, mas terão sido as experiências de viagem, de contacto que nós tivemos com outras, neste tipo de situações, que acabamos por ter com cada família com quem vamos trabalhando, não é? E é muito curioso perceber, e tu dizias isto no início, que há aqui um ponto de identificação nas pessoas que fazem parte da equipa da escola, que partilhamos. Eu não vou dizer exatamente o mesmo gosto pelas mesmas coisas, mas aquilo que é basilar nas nossas vidas, nós partilhamos, que é a música, a cultura, temos a gastronomia também, as histórias, o interesse pelas vidas, e tudo isso é. Eu acho que traz consigo, tudo isto é unido por uma coisa que é a cultura, para mim, está muito associada à riqueza, por um lado, que a cultura nos traz, mas por outro lado, a sensibilidade. E nós podemos usar as mesmas palavras para a arte, não é? Que tu falavas de arte. Sim, E a arte sim. é sensibilidade, e nós precisamos também de ser muito artistas. Temos este lado mais refinado, que é o que trabalhamos muito, por exemplo, em OAP, de conseguirmos apanhar a sensibilidade do caso, não é? Termos este refinamento no cuidado do nosso atendimento.
sim, e no olhar, não é? Essa expansão de olhares. Por isso que eu dizia que isso de ser nordestina e de ter nascido na Bahia faz diferença, porque a gente teve influências imensas, né, da colonização, dos indígenas, dos africanos. Então, a gente tem uma diversidade cultural muito grande, que isso vai ficando marcado na gente. Sem dúvida, Isso faz diferença porque a gente não consegue ver a coisa por um prisma só, né? As situações vão aparecendo e a gente vai tendo que ter uma flexibilidade cognitiva para ir lidando com todos os cenários que vão aparecendo. sem dúvida. Isso para a gente acho que é mais natural. Sim, é verdade que quando nós conhecemos um bocadinho da cultura, vê-se que é uma afluência de tem várias origens e, portanto, essa pluralidade que tu trazes, não é? E, aliás, tu trouxeste outra coisa, tu és a grande responsável pelo facto de nós vestirmos branco à sexta-feira. Isto não estava previsto aqui no guião, nós já contamos isto tantas vezes, mas eu imagino que há sempre gente a chegar nova e há sempre gente que não entendeu Sim, exatamente o porquê. Se calhar vamos aproveitar aqui e reviver essa história. vamos lá. Sexta-feira é o dia que, digamos assim, oficialmente se veste branco na Bahia, principalmente em Salvador. Salvador é a cidade mais negra do Brasil, fora da África. Então, a gente tem aqui algo que é uma mistura muito grande, que a gente chama de sincretismo, que é uma palavra que está lá no dicionário, que é essa fusão de culturas, de religião. E esse vestir branco vem das religiões africanas, é uma herança das religiões africanas, que a roupa branca é utilizada para qualquer rito de importância, todo e qualquer rito importante na religião africana. Normalmente é utilizada roupa branca. É, e aqui na Bahia, onde a pessoa pode ser católica, a pessoa pode ter qualquer outra religião, mas ela veste a sua roupa branca, que não é desrespeito nenhum, embora não seja um lugar onde não exista. Claro que existem alguns atos, não é desses contra a religião, de um, de outro, mas, de modo geral, as pessoas convivem muito bem, não é? Com essa diferença. Então, você pode ser católico e usar sua roupa branca. Todo mundo sabe que a roupa branca é uma referência à cultura africana, né? À religião africana, mas as pessoas vestem branco e vestem branco para agradecer, para pedir boas energias. Então, sexta-feira eu sempre visto branco. E Hoje não é, não é sexta-feira, não hoje é é? terça-feira. Hoje é terça-feira. Sempre, hoje é terça-feira, eu sempre visto branco. É, eu estava de branco propositadamente no fim da certificação, que foi uma sexta-feira, porque é encerramento de ciclo, começo de ciclo, é vestido de roupa branca. E, e é assim. Então, a gente tem aqui ó, um outro exemplo que me leva à roupa branca. Tem uma igreja aqui, que é a Igreja do Senhor do Bonfim, que esse culto ao Senhor do Bonfim veio trazido pelos portugueses, por um português, e é uma igreja que fica num lugar muito bonito aqui. E na segunda semana de janeiro tem uma lavagem das escadarias do Senhor do Bonfim, que eram feitas pelos escravos, que não podiam entrar na igreja. E toda a grade que acompanha a igreja tem fitinhas coloridas amarradas. Essas fitinhas antigamente eram brancas e depois de um tempo passaram a ser coloridas, e a cor significa a cor que é atribuída a cada orixá. Então, assim, está lá pendurado na Igreja Católica e a gente vai nessa miscigenação, nesse sincretismo. Olha a E, coisa que tu trazes com estas histórias todas, não é? Os símbolos associados e, e a riqueza, não é? Que cada cultura traz e que depois o que é que nós fazemos dessa cultura também, daquilo que nós, ok, vestia-se branco por um motivo, hoje em dia as pessoas vestem-se branco para finalizarem, iniciarem ciclos. O dia de Ano Novo é uma prova no Brasil que muita gente veste-se de branco, a maior parte das pessoas que eu conheço veste-se. sim, Portanto, é fecho de um ciclo e início do outro, bate certo com isso que tu estavas a dizer. E nós aqui vestimos branco não pelo motivo original pelo qual se veste branco na Bahia, mas
Como é que surgiu esta história? Foi contigo? Porque começamos a reparar que. Foi, eu acho que a gente começou fazendo umas postagens na escola, não é? E toda sexta-feira, quando a gente tinha reunião, eu estava sempre de branco. E aí, e aí começou a dizer, não, gente, dia de sexta eu visto branco, dia de sexta eu visto branco, e vocês começaram a se vestir de branco. A gente começou a introduzir essa cultura da roupa branca no dia de sexta-feira nas formações e dentro da comunidade, e virou-se um evento. E agora que todo mundo veste branco, sexta-feira todo mundo veste branco. E isso faz com que a gente sinta comunidade, ou seja, é um símbolo, Sim, é um símbolo, e tem um significado enorme, como todos os símbolos têm, de pertencimento, não é? Eu pertenço a esta sim, comunidade, sim. visto branco à sexta-feira. Portanto, nós vamos nos apropriando e vamos construindo as nossas realidades também com base naquilo que é bom para nós. E pronto, e esta sexta-feira branca, que tu introduziste, e entretanto, convém dizer que aqui há 1 ou 2 semanas, Caetano Veloso esteve aqui no Porto, nós fomos vê-lo cantar na quinta-feira, mas na sexta-feira ele estava de branco. Como Ele bom estava de branco. baiano, não é? Como bom baiano, Sim, estava de branco. Ok, portanto, sim. ainda não tinha entendido exatamente o motivo pelo qual nós vestimos branco à sexta-feira. Aqui está, foi uma influência, não é? Isto, nós influenciamos uns aos outros. Foi uma influência da Birna que trouxe. Nós começamos a reparar que ela estava vestida de branco, eventualmente, já não me lembro exatamente, depois na comunidade começamos a pôr as fotografias. Foi uma coisa que surgiu de uma forma assim muito natural, não é? Foi. Eu também já não me lembro. Eu acho que a gente vai ter que buscar aí no perfil para ver se a gente consegue resgatar. Eu até acredito que numa das nossas reuniões nós possamos, sei lá, às 3, às 4, termos iniciado a reunião todas de branco, não termos combinado isso, como hoje, não é? Sim, Quem não está a ver, nós não estamos de branco, tá? A Perna já disse inclusivamente isso, que estamos a fazer a gravação uma terça-feira, mas se calhar até surgiu, olha, estamos todas de branco, nem de propósito, foi um inconsciente, sei lá, uma coisa assim, ou era a única roupa que eu tinha pronta no guarda-roupa e vesti hoje. Então é muito bonito ver esta unidade depois na comunidade. Olha, eu vou aqui provocar-te. Por que razão, por que razão é que tu não gostas de ser chamada educadora parental? Eu desviei assim radicalmente de assunto, mas eu tenho aqui um programa para cumprir sim, e senhora. tu tens Hora aqui. da treta. Por que não gosto? Vamos lá. Tenho mais de uma razão. Ok. Primeira razão, é um termo que normalmente está associado às pessoas que fizeram o curso de disciplina positiva, que eu não fiz. Né? Eu contei cá no início que eu sou a pessoa de uma formação só, fiz toda a minha formação aqui pela escola. Uma formação só não, mas todas as minhas formações foram feitas aqui pela escola. Foi a linha que eu me identifiquei e investi num lugar só de conhecimento. Então, é um termo que eu vejo muito sendo associado a quem fez disciplina positiva. Eu não fiz disciplina positiva, então não me sinto à vontade de ter um título do qual eu não fiz uma formação. E aqui para nós, no fundo, lá no fundinho, eu acho que ele tem um quê de pejorativo. Eu, às vezes, tenho a sensação de que quando a gente diz assim, educador parental, a gente está, de alguma forma, negando aquilo que aqueles pais, que inclusive vieram buscar ajuda, estão a fazer. E a gente sabe, né, desse lado de cá, a gente que orienta as famílias, que aconselha, que todo mundo está dando o seu melhor. E quando a pessoa vem com essa percepção de que ela precisa melhorar alguma coisa, que é algo aqui que a gente acredita, né? Não é esse trabalho da melhoria contínua, a perfeição não vai existir. Dentro desse pensamento da melhoria contínua, educar seria ensinar. E eu acho que a gente não ensina os pais, principalmente quando a gente está no contexto de aconselhamento e orientação individual. A gente não está ensinando os pais a serem pais. A gente está ali, eu brinco assim, a gente segura a lanterna, a gente segura na mão, a gente acende a luz, a gente o modelo que a gente trabalha não é um modelo que vai dizer aos pais o que é que eles vão fazer, né? A gente não entra numa sessão com um roteiro,
A gente precisa observar ali a peculiaridade de cada família. Então, eu não me sinto ensinando aquele pai, aquela mãe, a ser pai ou mãe. Eu estou ali para aproveitar o trabalho de parentalidade que ele já faz, e às vezes dar um empurrãozinho, acender uma luz, segurar na mão. Eu me sinto, às vezes, mas não sempre, educadora, apenas quando eu estou em contexto de formação nos workshops. Mas ainda assim, eu não, eu vou com um propósito tão grande da troca, do compartilhamento, e isso é algo que a gente fala também, não é, com as nossas alunas em contexto de formação, a gente aprende imenso também. Então, eu nunca vou para lá, eu acho que às vezes essa posição de educador é como se a gente tivesse um passinho acima, e eu não estou um passinho acima, eu estou do lado. Exatamente. Estamos lado a lado com as famílias com quem trabalhamos, porque nós podemos ter a parte, podemos não, temos a parte teórica, sabemos muita coisa, temos muito conhecimento, continuamos a estudar e tudo mais e a trabalhar até os próprios casos das famílias que nos vão chegando, mas a partir do momento em que nos sentamos ao lado de uma família, nós não sabemos mais do que aquilo que ela sabe da sua própria família. E, portanto, nós vamos trabalhando com base naquilo que temos. E, portanto, é uma cocriação. Aquilo que nós fazemos é uma cocriação, vamos criando juntos as novas possibilidades e as novas realidades, não é? É um trabalho tão bom. Sim. É isso de ir construindo junto, por isso a gente não pode estar acima nessa posição, né? E aí, quando eu ouço educador, eu sempre penso no professor da escola, que realmente tem alguma coisa ali a mais. Está um passinho acima do aluno, sim, um pouco. A gente aqui nesse trabalho, não. A Sim. gente está para fazer essa construção. Sim, e de facto é como tu dizes, os workshops, não é? As formações, são mais o lugar onde nós vamos aprender, porque efetivamente existe matéria, existe teoria que é ensinada, ainda que com um estilo muito prático, ou seja, nós trazemos todos estes conceitos de um ponto de vista super prático, que quando nós saímos de uma formação à noite ou à hora do almoço, no momento a seguir ou no dia a seguir já podemos elaborar e já podemos utilizar na prática num contexto muito pessoal. Mas efetivamente aí nós estamos mais a educar, a formar, é formação, formação, Sim, educação. formação. Exatamente, estamos a formar. Em contrapartida, na parte da orientação, é mesmo, é a orientação, não é? É o aconselhar naquela realidade. Então, sim, faz sentido a questão que tu trazes de ter os dois motivos para não te reveres na identificação da educadora parental. E sim, o nosso foco é diferente, a nossa forma de trabalhar é diferenciada por isso, porque é feita à medida, né? Trabalhamos de acordo com Sim. aquilo que cada família nos traz. Olha, uma coisa, quando ficas nervosa, irritada, tensa, o que é que tu bebes? Café. Todas elas já sabem. A Virna diz assim: pá, estou a ficar nervosa, estou a ficar chateada, vou ali tomar um café a ver se me acalmo. Esta é a frase da Virna. A Virna dava muitos memes, sabes disso, né? Volta e meia, eu vejo um meme e mando para a Virna e digo: podias ter sido tu a dizer isto, a escrever isto. Então, explica lá porque é que o café, para ti, é um instrumento de autorregulação. Veja bem, tem todo um ritual em torno do café. Tomem atenção, tomem atenção. Quando a Virna Tomem atenção. tem, veja bem, a gente vai assistir agora a uma explicação. Não fosse ela advogada. Vamos, não, a explicação é toda fundamentada, o negócio é sério. Não Sério. é café de cápsula, não é café de máquina. Tem que ser o café do coador, tá? Porque tem todo um ritual. Isso, Coador com sotaque brasileiro e filtros próprios daí. exatamente. Vamos lá. Aí a gente começa a ter aquele estresse. Todos nós passamos por estresses, né? Todos os dias, natural, faz parte da vida. E veio aquela irritação. Precisamos respirar. Vamos à cozinha, pôr água para ferver. Vejam como isso vai dando uma autorregulada. Você tem que fazer um passo a passo. Põe a água para ferver, pega o bule, põe o coador. Eu devia ter trazido para demonstrar, para todo mundo conhecer. Tá vendo? Esqueci.
E aí depois a gente dobra o filtro. O filtro tem um jeitinho de dobrar, a gente põe o pó do café, espera a água ferver e vai jogando a água ó, de forma circular, que nem eu aprendi com os baristas blogueiros. E a gente vai colocando a água devagarzinho. Gente, o processo ali de feitura do café, eu estou brincando aqui, mas é sério, o processo de feitura do café me dá uma sensação de autorregulação, porque todo esse movimento que eu tenho que fazer para esquentar a água, preparar o bule, botar o coador, botar o filtro, depois passar o café. Quando o café vai para o bule que eu vou me servir, já se passaram pelo menos 10 minutos. E aí, não o pessoal ainda brinca comigo, assim, mas para acalmar tem que ser um chá. Não, que me acalma, café. Muito café. Então, já passei a dica de autorregulação. Quer autorregular, fazer um café. Eu estava a ouvir-te e estava a ter aquela sensação de hipnose, sabes? E põe o café, põe a água assim de forma circular, que eu aprendi, tá? Estava quase em forma de hipnose. Estava Tá mesmo a... vendo? E entendo porque o café é um instrumento de autorregulação. E tanta água. Entendeu por que que o da cápsula não serve? O da cápsula vai muito rápido. Botou a cápsula, apertou, esperou. Não. Você tem que ter ali algo para distrair. Ó, vai todo o movimento manual, faz todo sentido. Café, eu estou voltando na feitura do café como instrumento de autorregulação. Tomai atenção. Tomai atenção. Isto tem muito potencial. E depois, como o café é um café coado, não é? O grau de cafeína, se calhar, até é menor, que se Se calhar você dosa, chega quase a ser um chá. pode fazer um chafé. Aqui a gente chama o café que fica bem fraquinho, aquele assim que você vê o outro lado da xícara que chama de chafé. Café, olha, vês? Vês? Pronto, lá está. Ainda mais com essa coisa do ritual, assim meio hipnotizante e tal, vai acalmando. É exatamente para tirar a atenção. Muito interessante isso, muito interessante. Portanto, faz todo sentido da próxima vez que a gente estiver irritada dizer eu vou tomar um café, ver se me acalmo. Nada de chá. E fazer o café, não é? Tomar e fazer o café. Porque a cápsula Sim. ainda te vai irritar mais. Depois a cápsula, depois fechas daquilo dá barulho, depois a cápsula a estourar dá barulho também, é violento. Depois é assim uma coisinha pequenina de café, não é? Ah, e se fizer que nem eu fiz na tua casa, que arranquei o pedaço da cápsula que não era para tirar e coloquei lá na cafeteira. Não, faz-me pensar numa. Eu não sei se foi o Seinfeld que fez uma vez um stand-up, já não sei quem é que foi. Opá, uma coisa hilariante que eu nunca mais esqueci, que anda ao mesmo tempo junto com esta ideia de tomar um café para nos autorregularmos, que é, imagina que tu estás com o teu. Antigamente, tu pegavas, estavas a falar com alguém ao telefone, não é? Aqueles telefones que nós punhamos assim de lado. Quem estiver a ver no YouTube, Sim. não é? E depois estávamos chateadas e desligávamos o telefone, pá! Assim, não é? Isso acalmava. A gente ia toda, o sistema nervoso ia todo embora ali naquele pousar. Agora tu pegas no teu telemóvel e dizes, assim, pá, não é? Desliga. Isto é o quê? Não. Entendeu? E a Aqueles... gente não pode bater. A vida toda da gente está aí dentro. Não, não O pode. banco, Não. as Bater. finanças. Quanto muito compras daqueles telemóveis de fechar, daqueles que fecham, assim fazem clac, não é? Quanto muito isso, e mesmo assim, cuidado para Sim. não estragar. Portanto, eh, o antigo ainda, realmente ainda tem algum interesse. Bom, mas se nós já estamos aqui a desviar, mas estas conversas dizem muito de nós, muito de nós. Estas coisas, estas associações que nós fazemos a coisas que nos vão ficando na memória. É muito engraçado como nós temos muito isto presente, não é? Estas coisas antigas Muito. que trazemos para o nosso presente. E, Diz, diz, diz. e essa é a parte que é difícil de administrar trabalhando à distância. Que é da gente não poder fazer isso muitas vezes. Verdade. Não é porque eu sou assim, eu não deixo ninguém falar mal da tecnologia, porque foi a tecnologia que me possibilitou fazer esse trabalho da forma que eu faço, mas nesse ponto eu fico um pouquinho chateada com ela, porque falta o abraço. E eu sou a pessoa do abraço. Muito mesmo, daquele aconchego. E quando tu estiveste cá, a última vez, foi muito bom nós termos tido esta oportunidade de trabalhar de manhã juntas, logo depois do pequeno almoço, não é? Sim, Sentarmos à mesa,
lá em minha casa e ficarmos frente a frente a trabalhar e aquilo fluía, parecia que o tempo parava, não é? E que nós tínhamos ali um rendimento mesmo muito grande. Então vamos começar aqui o nosso jogo chinês, não é? Eu explicava no último podcast que eu fiquei. E depois vais explicar o que é que se ganha quando se faz o jogo chinês. Estávamos a conversar antes desta. Claro. Pronto, então o jogo chinês vem. Eu tive conhecimento deste jogo chinês na revista Capricho. Depois eu e a Virna descobrimos que éramos leitoras da altura da Mónica Figueiredo, éramos completamente fãs. Eu continuo a dizer, sem. eh, sem desmérito para quem vai a seguir, talvez eu tivesse uma idade diferente e, portanto, já não conseguisse, já não me identificasse muito com o que vai a seguir, mas todos aqueles anos em que a Mónica lá esteve, não é? Em frente a Capricho realmente foi ousada, trouxe coisas, mexeu com a realidade, não é? A Luana Piovani numa Sim, Capricho com um preservativo e ela vem falar sobre, quer dizer, foi daquelas capas, eu lembro-me inclusivamente, eu acho que essa capa, aqui um parênteses muito grande, eu estava de férias no Algarve com os meus pais e os meus pais costumavam ir de manhã sempre buscar pão para o pequeno almoço e passavam em frente ao quiosque de jornais, o meu pai comprava o jornal e eu dizia sempre, se virem a Capricho, aquilo tinha um desfazamento de 6 meses. Portanto, era 6 meses para trás. Imagina, de janeiro a fevereiro, nós estávamos no verão em Portugal e, portanto, nós recebíamos aqui o verão, o vosso verão anterior, tragam-me. E eu lembro-me uma vez da minha mãe me ter trazido, e foi no Algarve, a Luana Piovani a segurar um preservativo e eu pensei, ah, uau, isto é muito à frente, isto é muito à frente. Acho que a minha mãe não deve ter reparado naquilo que, não sei, não me recordo se reparou ou não, porque a fotografia estava tão natural, tão natural. Efetivamente foi uma revista que me marcou muito e eu lembro-me destes jogos, do jogo chinês, e ficava sempre a pensar o seguinte, eu odiaria que me fizessem estas perguntas. Odiaria, porque eu não saberia responder. Mas vou adorar que me façam as perguntas um dia. Vou adorar. Porque não sei o que responder, lá está. Mas a é um gente responde, né? A gente dá um jeito, ué. um jeito, exatamente, era o que nós falávamos há bocado, como é que eu sendo a coreana, não é? Te perguntavas, e tu gêmeos, como é que a gente tem condições de responder a este tipo de perguntas? Não tem. Não, talvez até isto sendo leão consiga. Nós temos muito mais dificuldade. Mas Muito complexo. é muito complexo. Vamos já ver quais são as questões, mas por que razão é que nós subimos de nível ao responder este Aí tipo nós subimos de nível primeiro que eu preciso fazer o parênteses do parênteses, porque Mônica Figueiredo também, né, que faleceu há pouquíssimo tempo, eu ainda não consigo acreditar que a Mônica faleceu. A Mônica era uma espécie de irmã mais velha naquele editorial, era a primeira coisa que eu lia da revista. Meus pais assinaram a Capricho para mim, quando eu era adolescente, então eu ficava numa expectativa todo mês de receber essa revista. E o top do top era assim, esse questionário chinês, esse jogo chinês, charada chinesa, sei lá que nome tenha, eram só feitos para personalidades. Então eu acabei de ser promovida a personalidade, gente. Não importa se eu vou saber dar as respostas, entendeu? Mas estou me sentindo aquele artista da Globo na Capricho dando entrevista. portanto, aí vai. Então, Então, Virna Bentes, vamos lá. Se fosse um livro, que livro serias? olhe, é um livro que é tido como livro infantil, embora o pessoal diga livro infantil, mas eu acho que é livro para todas as idades. É um livro que eu gosto muito, que eu conheci quando as meninas foram para a escola, por causa das meninas, que se chama Para Saber Voar, que é um livro de Ana Terra. E é um livro muito lindo, porque ela termina dizendo que é um livro que mostra que tudo depende da poesia que a gente carrega dentro do coração. É um livro muito lindo, é um rinoceronte que voa. Então, se alguém tiver interesse de comprar Para Saber Voar, de Ana Terra. Muito bonito. É muito bonito. É um livro tão simples e ao mesmo tempo com uma mensagem tão grandiosa. É muito bonito. Excelente escolha. Passaste a primeira questão, vá. E esta pareceu fácil. E tive que deixar todos os outros, porque escolher isso, escolher é sempre deixar alguma coisa cair. Essa é a parte difícil. Ok, Vamos lá.
Então vamos lá. Esta não sei se é fácil ou difícil, mas vamos lá. Se fosse uma bebida e uma comida, onde é que cairia a tua escolha? Aí começou a complicar. Se eu fosse uma bebida, eu não podia ser uma bebida só. Eu tinha que ser pelo menos duas bebidas. Eu tinha que ser um café e um vinho branco muito gelado. Ok. Uma comida. Da- Não dá para existir sem comer queijo e comer pão. Também não dá para responder uma só. Pronto, é isso que eu ia dizer. Ok. Não dá Sinto para... muito. Exato. É que se comes queijo, poucas são as pessoas que ficam sem o pão. Não é? Tem que ser pão, queijo e pão. Café para acalmar e vinho E o vinho branco para relaxar. para relaxar, exatamente. E Ah, eu tenho uma plaquinha aqui atrás, ó. Por favor, me dê café para as coisas que eu posso aceitar e vinho para as coisas que eu não posso. pronto, está tudo dito. Ok? Muito bem. E se fosse um meme, qual é que serias? Esta para mim é difícil. Eu não, se eu tivesse que te identificar num meme, eu não, eu teria mesmo muita dificuldade, porque tinha muita Olhe, coisa. eu não. Esse é qualquer um que faça alguém rir com genialidade. Não tem como. Eu me revejo em muitos deles. Em muitos deles. Esse eu não tenho como responder. Não, este não há condições para responder, isso é mais difícil, porque sempre, como eu dizia há bocadinho, sempre que eu vejo um meme, normal, não é sempre, mas muitos dos memes que eu vejo, que são francamente bons, eu mando para a Virna e digo, podes ser tu a escrever isto, ou a ter dito isto, ou a fazer isto. Portanto, este concordo que é difícil. Ok, se resumisse a tua vida a uma frase, provérbio, canção ou filme, qual seria? Esta é indecente. Esse é demais. Olha, tem. Ok. Eu vou para as frases. Eu tenho duas frases que eu gosto muito. Uma é de Cora Coralina, e uma poetisa brasileira, que ela diz assim: Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Eu acho essa frase muito poderosa e essa frase, principalmente depois que eu vim aqui para essa área da parentalidade, me fez mais sentido ainda, né? Porque ela resume um pouco do trabalho que a gente faz. Sim, acho que vale a pena repetir. Ora, de falar outra vez. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Nós aprendemos muito, tanto, não é? Com Muito, tiramos e com os outros. Estamos agora a terminar a muito. sessão em PEP e é de uma riqueza também tão grande, não é? E quer com Sim, famílias com quem trabalhamos e até com os nossos alunos em OAP, eu acho que a maior parte deles não tem a noção do quanto nós aprendemos. Que belíssima frase. Essa tem que ir para a sim. inspiração terça. Vou mandar. Vou Ok, mandar ela. E ótimo. aquela outra frase que é de Simone de Beauvoir, que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Né? E acho que, no fundo, todos nós queremos ser livres. Sim, sim, sim. E ter só amarras boas, não é? Ficar quando queremos ficar, não é? Sim. A música é muito difícil, você escolhe aí qualquer uma de Caetano, qualquer uma de Marisa Monte, fique com todos os playlists do Spotify. Então, É, este seria esta playlist, pronto, está feito. tá feito. É só para escolher um, está aqui, está tudo aqui. Pronto. Se escolher um, escolher um não dá. Mas tem uma que tem uma música, né, que é aquilo que a gente falou um pouquinho antes, que sempre nas apresentações, eu acho que de Pepe, eu já falei algumas vezes, que tem uma música de Caetano que para mim representa o que eu vivo aqui na escola, né? Vão me perdoar porque eu vou cantar, que alguma coisa acontece no meu coração, né? E que na verdade é quando estou aqui nessa escola, nesse espaço, né? De afeto, de troca, de trabalho. Deixa lá, Sampa, vamos lá, que é o nome da música. Muito lindo. Isto é mesmo. Como é que tu defines este trabalho? Esse trabalho é trabalho amor. É um trabalho feito com muito propósito, com muito amor, porque é algo que eu realmente amo fazer. Eu gosto muito de fazer isso aqui. Muito, muito. Eu espero que as pessoas sintam mesmo isso. Acho que este podcast transmite bem quem é que nós somos em equipa e o que é que se vive aqui dentro. Porque é mesmo esta satisfação
tão grande de podermos fazer o que fazemos e em conjunto, nessa transferência Sim. que estavas há bocado. Olha, vamos lá. Últimas duas questões aqui para terminarmos. O que é que a escola da parentalidade te deu? Ah, a escola da parentalidade me deu oportunidade de recomeçar depois dos 40. Me deu oportunidade de passar uma pandemia mantendo a sanidade, que aquilo não foi brincadeira. Todos nós passamos momentos dificílimos, não é, com aqueles confinamentos e ter um propósito, ter um espaço de pertencimento, poder contribuir para assim para as outras pessoas, né, que nos procuraram para pedir ajuda, tá nas formações, isso foi importantíssimo, né? Eu acho que a escola da parentalidade me deu aí um esteio, um lastro, não é? Durante esse período da pandemia para passar por isso e depois poder continuar aqui desabrochando e fazendo isso que eu amo fazer. Que delícia foi. Nós nem esperávamos a pandemia, não é? Tínhamos tantos projetos Não. na mira e de repente, uau, ok, para tudo, bloqueia aí o calendário todo agora e sigamos. E nós aproveitamos esse momento e acho que foi sabermos aproveitar mesmo momentos, não é? E E a chegada das certificações de modo virtual, que a gente não imaginava que seria como foi, né? Esse presencialmente virtual, porque é presencialmente virtual, e essa possibilidade da gente ter uma diversidade maior ainda dessa ampliação de olhar através de culturas, porque a gente tem aluno de tudo quanto é lugar, isso é o melhor, isso é o melhor. É o não melhor. é? O melhor que nós temos as certificações. Já havia, não sei se a maior parte das pessoas sabe disso, mas eu já tinha a intenção de em 2021 arrancar ou colocar quase tudo que nós tínhamos na altura em presencial, arrancar em online, à distância, não em vídeo, mas em tempo real, à distância, porque 2019 tinha sido o ano em que eu mais tinha viajado e tinha estado muito tempo longe da família e não era algo que eu desejasse, estar tanto tempo fora de casa, ainda que eu tenha muita flexibilidade de horário. Eu estava a períodos muito largos, muito grandes, 3 semanas fora, 5 ou 6 fins de semana fora, e não era algo que eu quisesse repetir. Eu estava, francamente, a necessitar de estar em casa. Eu acho que pedi tanto que o universo me deu aquilo que eu precisei, que foi um lockdown inteiro, que ninguém saiu de casa. Não foi a Vamos culpa. investigar se Mercúrio não estava retrógrado, hein? Quando iniciou a pandemia. Diz? Será que Mercúrio estava retrógrado quando iniciou a pandemia? Belíssima questão, vamos observar isso. Vamos já fazer o Google e perguntar-nos isso. Mas, ou seja, quando eu vim do Brasil da última vez e foi aí que a gente se conheceu, eu já vinha com essa ideia de, pá, o próximo ano vai ser todo a trabalhar para colocar toda a formação à distância. Acontece que, nessa fase da minha vida, eu era o tipo de pessoa que, quando queria uma coisa, estava tão forte e que era uma coisa que, se eu quisesse com muita força, eu ficava super entusiasmada com aquilo. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei de imediato a transformar a formação numa formação à distância. Ou seja, quando chega a pandemia, foi muito simples, porque eu já tinha tudo pronto, as certificações já estavam todas pensadas para serem à distância. Nós só tivemos de fazer prega fundo, inversão de marcha e posicionar-nos outra vez e dizer, malta, a gente não vai ao Brasil, porque nós íamos em abril ao Brasil, não é? Nós Sim. tivemos lockdown em março e em abril nós partimos para o Brasil. E então cancelamos tudo nessa altura, mas continuamos com a formação e conseguimos responder de uma forma muito tranquila. E simultaneamente tivemos nós a hipótese, enquanto equipa, nos começarmos a preparar para as formações e começarmos a formar em condições para depois, quando fosse o arranque, quando começássemos e estivéssemos prontas para começar, quando fosse o nosso tempo. Então nós passamos muito tempo juntas e isso foi espetacular. Diz-me uma coisa, o que é que nós podemos contar da tua parte enquanto membro aqui da escola, sendo orientadora, sendo formadora, sendo membro da equipe? Já sabemos muita coisa, não é? Porque tu foste contando isso ao longo, o que é que tu Sim. já fazes, já dás, já entregas? Entregar não em termos profissionais, mas em termos de
pessoa, não é? O que é que nós podemos contar e para além daquilo tudo Eu que já acho que é a minha humanidade, a minha vontade realmente de ajudar, né? Esse olhar afetuoso que eu tenho para as famílias, para as pessoas que aqui vêm, não é? Não existe situação maior ou menor aqui, são todos olhados da mesma forma. A seriedade, né, com que eu faço esse trabalho, a honestidade e a lealdade. Acho que é isso. é mesmo isso. E eu no outro dia falava na verdade, com a minha filha, estava-lhe a explicar que na vida nós vamos cruzar-nos com muitas pessoas e mesmo profissionalmente. hum, É simples, falávamos disso quer dizer, a conversa veio no que é que eu vou ser no futuro profissionalmente e eu explicava-lhe que isso não é algo que importe, ou antes, ela não deve colocar um peso muito grande naquilo que ela quer ser profissionalmente, até porque eu acredito que nós não vamos ser, quer dizer, nós somos a prova viva disso, não é? Nós fizemos um curso, trabalhamos uns anos numa coisa, depois noutra, tu tiveste o Império Gourmet, eu tive um percurso também menos convencional, que hoje eu acredito que começa a ser, não a média, mas começa cada vez mais a haver pessoas que fazem transição de carreira, tu fizeste um acréscimo de carreira, é muito interessante ouvir isso, é sempre um acréscimo e nunca não uma transição. E então explicava-lhe isso e dizia-lhe que nós, exceto algumas profissões, nós temos a capacidade de aprender. Mas o mais importante, quando nós nos juntamos a alguém, é a quem é que nós nos vamos juntar. Quem é essa pessoa? Quem é que nós chamamos para a nossa equipa? Ou a que equipa nos juntamos? E estas questões de interessado, ser interessada, apaixonada, honestidade, que tu também estavas a trazer, a lealdade também, a dedicação, isto faz com que nós nos tornemos efetivamente melhores profissionais, porque o que é necessário está lá. Depois, é a parte teórica que isso é, qualquer um aprende. Agora, a teoria, ela é muito bonita, mas ela é muito mais bonita ainda na prática. E quando ela é entregue por pessoas como tu, não é? E por pessoas que felizmente fazem parte desta equipa que e com quem nós partilhamos muitos, muitos valores, não é? Umas com as outras, Sim, isso faz toda a diferença, toda a diferença. Por isso é que as pessoas não notam quando trabalham com uma de nós somos todas diferentes, temos todas estilos sim. diferentes, ainda que possamos ser, neste caso, as três, não falando agora aqui da Vânia, mas as três inverno. A Vânia não é inverno, eu acho que a Vânia é mais outono. Estamos a falar das paletes, mas somos as três invernosas, não é? As três invernosas. Isso entendedores entenderão, mas, mas aquilo que eu quero dizer é que todas nós partilhamos. Princípios, né? A gente tem uns princípios, os princípios que norteiam, eu acho que tanto nós, enquanto seres humanos, né, enquanto profissionais aqui, eles estão convergindo. E É acho que isso, é isso que faz essa interação na equipe fluir tão bem e a coisa funcionar de forma muito, muito pacífica, muito ordenada, é fluida, vou repetir, é fluida, é harmônica e as coisas vão indo. É uma complementação também, que aí nos pontos onde a gente se diferencia, não é? Fora dos princípios, aí já relacionados à natureza de cada uma, nós nos complementamos. é isso, sem dúvida nenhuma. Virna, está feito o nosso podcast. Já estás aqui, já te podes sentir como uma pessoa da Globo. Vamos fazer aqui uma brincadeira. Passaste os dias, vamos fazer aqui uma brincadeira. Já estou a tratar disso. Portanto, em breve verão o que é que vai sair daqui. Acho que vais. Uma pequena. Vou me sentir entrevistada da Capricho. Gente, fui para o céu. Agora, como diz o meme, já posso até morrer. Pronto, Mentira, não posso não. aqui para fazer, há coisas aqui para fazer, famílias contam contigo também, portanto, agora marca isso para outra altura. Mercúrio tem que ficar retrógrado agora, mas vamos descobrir isso. Foi um prazer ter-te aqui, Virna. Como sempre, as nossas conversas são sempre uma delícia. Foi meu também. Muito obrigada.
Obrigada. Muito obrigada. E obrigada a todos aqueles que estiveram desse lado para conhecerem um bocadinho mais da nossa equipa, em especial hoje a Virna. Já sabes, se gostaste deste podcast, partilha, comenta e nós vemos daqui a 15 dias. Até lá. Gostaste deste podcast? Então deixa os teus comentários e lembra-te de partilhar também nas tuas redes sociais. Subscreve a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamostheboss.com. Nós vemo-nos na próxima semana.